Boa tarde, quinto ano. Chegamos a uma sexta-feira, um dos dias preferidos de vocês, né? Porque vocês geralmente preferem terça, porque é aula de educação física, e sexta, porque é o último dia da semana, vem aí sábado, domingo, onde vocês vão poder descansar, dormir até mais tarde, não tem atividade para fazer. Vamos lá então. Hoje nós teremos duas aulas: História e Geografia. Ambas serão o capítulo 1. Parece muito, mas é porque temos muitas leituras, muitos textos explicativos. Então, por isso que acaba parecendo que é muita coisa. Eu vou ler os textos com vocês, mas volto a falar. Na hora de fazer as atividades, é importante que vocês também estejam lendo os textos. Em História, nós vamos falar sobre... Aqui, ó, os bens públicos. É uma continuação, porque nós falamos no bimestre passado. Nós falamos do período de colônia, Brasil-colônia, monarquia, chegou na república, falamos sobre setores. Vamos falar agora dos bens públicos. Então, uma coisa vai levando a outra. Então, nós estamos aprendendo o funcionamento de um país, de uma cidade, de um estado. Estamos aprendendo como funciona. E, como nós falamos das esferas, já falamos do setor público, do setor privado, falamos das instâncias, então nós vamos ver como que funciona cada uma, o que é dever do Estado, o que é nosso dever, e vamos falar então dos serviços públicos. O que será que são esses serviços públicos? Nós falamos muito, não é? Sobre serviço público ou particular, ou seja, particular é o mesmo que privado. Então, às vezes, nós temos a ligeira impressão de pensar que o serviço público é aquele que nós não precisamos pagar e o serviço privado, particular, é aquele que nós pagamos. Mas o que eu sempre falo, nós pagamos também pelos serviços públicos. Lembra no bimestre passado que nós falamos sobre os impostos que nós pagamos? Que eles são revestidos... tem imposto que é revestido na saúde, tem imposto que é revestido na educação, tem imposto que é revestido no saneamento, tem imposto que é revestido na manutenção das ruas. Então, nós pagamos sim. A diferença é o quê? É que nós pagamos com o dinheiro dos nossos impostos e os nossos governantes que vão administrar esse dinheiro que nós estamos pagando em melhoria da nossa cidade. E o serviço particular é um serviço que nós pagamos diretamente. É você que escolhe o que você quer. Por exemplo, nós temos um serviço de transporte público. Aquele que nós podemos entrar em qualquer ônibus, é só pagar a tarifa da passagem que nós podemos entrar em qualquer ônibus. Agora, se eu não quero andar de ônibus, eu vou pegar um táxi, vou pegar um Uber. Então, você escolhe qual que você quer, qual táxi, qual Uber, e você vai pagar um valor maior, né? Um valor mais alto. Outra coisa também, as escolas. Nós falamos muito da escola também. Nós estudamos uma escola particular, uma escola privada. Então, a escola particular, o pai vai lá, vai pesquisar as escolas, vai ver aquela escola que melhor lhe agrada, que atenda às suas expectativas e vai pagar uma mensalidade por ela. A escola pública, você não paga uma mensalidade todo mês. Na escola pública, você precisa ter uma vaga disponível. Geralmente as pessoas vão para aquelas escolas que são mais próximas de casa, fazem uma pré-matrícula. Quando a vaga sai, ela vai lá, faz a matrícula direitinho e começa a estudar. E ela não precisa todo mês, ao final de todo mês, estar pagando uma mensalidade, porque é uma escola pública. Mas uma coisa que eu sempre falo, a escola pública é mantida com o dinheiro dos nossos impostos. Então, nós não pagamos diretamente. Então, parece que pública é de graça? Não, não é de graça. Porque é o nosso dinheiro, o dinheiro dos nossos impostos que estão sendo investidos ali. Mas por que pública? Porque a manutenção é parte do governo, dos nossos governantes. Não somos nós que vamos ali ao final do mês, por exemplo, na nossa escola. A nossa escola,
Toda vez que nós entramos, por exemplo, de férias, ela passa por algum tipo de reforma. Ou nós pintamos, ou trocamos alguns móveis, ou compramos materiais novos. Então, tudo isso é feito com o quê? Com o dinheiro das mensalidades que nós recebemos. Na escola pública, não. É feita com o quê? Com o dinheiro dos impostos que nós pagamos, ok? Vamos lá, então, para a nossa primeira página. Na nossa primeira página já diz assim: serviços públicos, o que são? Então vamos lá. Nós temos aqui o menininho pensando e no pensamento dele tem uma ambulância, né? Televisão, ele fez um X, tem comida, tem água e tem a professora dizendo, amiguinha dizendo: temos de desenhar o que é importante para o bem-estar das pessoas. O que será importante para o nosso bem-estar? O que será importante para que a gente consiga viver bem? O que será importante? Então, é isso que ela está dizendo. O que será que vocês entendem por bem-estar? Eu me sentir bem, vocês se sentirem bem. Então, tem algumas coisas importantes aí para o nosso bem-estar. Por exemplo, alimentação, moradia, o lazer, porque o lazer é muito importante. Então, nós temos N exemplos de coisas que são necessárias para o nosso bem-estar. Depois, qual item você acrescentaria nos pensamentos do aluno? Ele pensou nessas coisas: alimentação, saúde, iluminação, água. Pensem vocês aí, o que será mais importante? O que vocês acrescentariam nesse item? Número 3. Será que toda a população do nosso país tem acesso a todos os serviços públicos? Será, gente, que toda a população do nosso país tem acesso a todos os serviços públicos? Eu acredito que não. Nós vamos conversando um pouco sobre isso. Às vezes, porque por a gente ter acesso a determinadas coisas, nós acabamos acreditando que todo mundo tem o mesmo acesso que a gente. Mas, infelizmente, não é assim. Infelizmente, nem todo mundo tem o mesmo acesso que nós temos a todos os serviços públicos. Quem deve garantir acesso a eles? Então, quem deve garantir acesso a esses bens públicos? É o que nós vamos ver, então, na aula de hoje. É o que nós vamos ver quem tem que garantir esses acesso a esses serviços públicos e quais são esses serviços públicos. Então, hoje nós vamos ver um pouco dos serviços públicos, a diferença entre serviço público e serviço particular, serviço privado, e quem tem que garantir que nós tenhamos acesso a esses serviços públicos de qualidade, ok? Então, vamos lá começar. Continuando, na página 104, diz assim: público e privado. Algumas pessoas usam transporte público para ir de um lugar a outro. Andam de ônibus, trem ou metrô. Outras se locomovem a pé, de carro, moto ou bicicleta. Aí aqui, ó, nós temos duas imagens. A primeira está mostrando que algumas cidades, elas contam com o serviço de trens e de metrôs, o que auxilia muito a mobilidade urbana. Aqui na nossa cidade nós não temos esse serviço. O mais comum dos serviços para transporte são as linhas de ônibus que estão presentes na maioria das cidades do Brasil. É o que acontece aqui com a nossa cidade. O serviço de transporte, que são as linhas de ônibus, é um dos serviços que é mais comum em todas as cidades. É o que acontece aqui com a nossa. Número 1, que vocês vão responder, diz assim: você, acompanhado de um adulto, pode entrar no carro de qualquer pessoa sem que seja necessário pedir autorização? Explique. Por exemplo, você está caminhando com seu pai ou com a sua mãe ou com uma pessoa mais velha e vocês avistam um carro muito bonito, um Camaro muito bonito. Vocês podem entrar nesse carro sem autorização? É isso que vocês vão responder, sim ou não, e por quê. 2. Você, acompanhado de um adulto, pode entrar em qualquer ônibus, trem ou metrô sem que seja necessário pedir autorização? Explique. Vocês estão num ponto de ônibus ou então vocês estão numa estação do metrô, tem um ônibus passando, um ônibus parado, um metrô. Vocês podem entrar nesse
ônibus nesse metrô sem pedir autorização? Sim ou não e por quê? E na número 3, você já ouviu falar nas palavras público e particular ou privado? Compartilhe suas ideias. Aqui nós não vamos poder conversar, mas vocês vão dizer se vocês já ouviram, se não ouviram, onde vocês ouviram. E aqui no glossário está dizendo que público, gente, é o que todos podem utilizar. Quando nós vamos falar de um serviço público ou um serviço privado, aquele serviço público é aquele serviço que todas as pessoas podem utilizar. Página 105. Na Grécia Antiga, surgiu o termo público, que era utilizado para se referir aos locais e aos assuntos que diziam respeito aos cidadãos. As discussões políticas e as decisões sobre a administração da cidade. Então, lá na Grécia Antiga, que surgiu esse termo público, que era utilizado para se referir ao quê? Aos assuntos dos cidadãos, aos assuntos das pessoas. E as discussões políticas sobre a administração da cidade. Então, por isso que veio o termo público, lá na Grécia Antiga. Enquanto isso, o termo privado também passou a ser utilizado e estava ligado às relações familiares e ao que acontecia em lugares em que não estavam associados ao governo da polis. Polis é o quê? Nome dado à cidade, estado na antiga Grécia. Privado é o quê? Que pertence a um indivíduo, a um grupo em particular. Então, vamos lá. Na Grécia Antiga, quando eles iam falar de algo que era a respeito a todos os cidadãos, o que fazer, as discussões políticas que envolviam todos os cidadãos. Aí eles usavam o termo público. Mas quando esse assunto era ligado à família, era ligado mais a uma pessoa, aí era usado o termo particular. Então, nós acabamos vindo daí o termo público e o termo particular. Público, hoje em dia, é o que todas as pessoas podem usar, e o particular que pertence a um indivíduo ou que pertence a uma empresa. Então, aqui, ó, nós temos até uma imagem. Com o passar do tempo, esses termos foram ganhando mais significados. Porém, ainda vemos semelhanças com o pensamento dos antigos gregos. Por exemplo, no nosso país, há espaços administrativos administrados pelos governantes, nos quais a população pode circular livremente, como praças e ruas. Esses espaços pertencem a todos, ou seja, são públicos. Já os locais que têm um proprietário, como uma casa ou uma empresa, são espaços privados. Assim, percebemos que o que é público diz respeito ao conjunto de habitantes daquele lugar. Então, vamos lá. Como que acontece essa questão do público? O que está dizendo aqui? No nosso país, há espaços administrados pelos governantes. A praça é administrada pelos governantes. Então, todos podem circular livremente. Agora, é uma praça que está dentro de um condomínio. Todo mundo pode circular ali livremente? Não. Somente quem mora nesse condomínio. Se eu passei na rua e vi aquela praça, eu posso entrar? Não. Porque pertence a uma empresa. Então, aqueles espaços administrados pelos governantes são espaços públicos. Todos podem circular livremente. Aqueles espaços que tem um proprietário, que tem um dono ou pertence a uma empresa, não é um espaço público, é um espaço particular, que é ele, o dono, que pode circular, ou, por exemplo, se for o caso de um condomínio, quem habita ali nesse condomínio que pode habitar. Entendido? Então, vamos para a página 106, que diz assim: serviços públicos e a garantia do bem-estar. Agora que você já sabe um pouco mais sobre o que é algo público, vamos pensar sobre o que os governantes devem fazer para administrar bem os interesses públicos, ou seja, os interesses dos cidadãos. Então, agora que nós já sabemos o que é mais sobre o que é público, vamos pensar sobre os governantes, o que eles devem fazer, ou seja, que seja do nosso interesse. Você sabia que para atender às necessidades da população, o governo tem a obrigação de oferecer alguns serviços? Então, vamos lá. Os governantes, o governo estadual, municipal, federal, eles têm a obrigação de oferecer alguns serviços.
Vamos ver um pouco sobre isso, ó. Número 1, vocês vão colocar o que vocês acham, que não vai ter o certo e errado. Que tipos de serviço você acha que são de responsabilidade dos governantes? Então, cada um aí vai colocar o que acha que é serviço de responsabilidade dos governantes. Esses serviços são itens essenciais na construção do nosso bem-estar, isto é, para termos condições de sobrevivência, segurança e conforto. Por serem direcionados aos interesses coletivos, são chamados de serviços públicos. Alguns deles são tão importantes que estão associados, inclusive, aos direitos humanos. Então, vamos lá. Esses serviços, os itens que vocês vão colocar aí, são essenciais na construção do nosso bem-estar. Porque como assim do nosso bem-estar? Para que a gente tenha uma condição de sobrevivência, uma boa condição de sobrevivência, segurança, para que a gente tenha conforto. E como eles estão direcionados aos interesses coletivos, eles são denominados, chamados de serviços públicos. Aqui, gente, não está dizendo quem tem condição financeira ou quem não tem condição financeira. Está direcionado a todas as pessoas, ok? A todo mundo, independente se ela tem uma boa condição financeira ou não. Então, o serviço público, o bem-estar de todas as pessoas. Na número 2, diz assim: em sua opinião, quais serviços são importantes para a sua cidade? Não dá para a gente conversar, então vocês vão escrever aí quais são os serviços que são importantes para a nossa cidade. Continuando a nossa leitura. Para manter o bem-estar das pessoas, os governantes têm de disponibilizar alguns serviços para a população. Mas de onde vem o dinheiro que possibilita isso? Vamos lá, voltar no que eu já falei, ó. Vem da cobrança de impostos. Com o que é arrecadado, o governo pode investir e promover ações nos espaços públicos e assim garantir a qualidade dos serviços essenciais para a população. Além de financiar a infraestrutura, os impostos possibilitam o pagamento de funcionários públicos para que eles desempenhem esses serviços. Então, vem através dos impostos. Através dos impostos que nós pagamos, com dinheiro que é arrecadado, o governo pode investir. Então, quem é responsável por esses serviços, em oferecer esses serviços? O governo. Como que o governo tem a possibilidade de manter esses serviços? Através dos impostos arrecadados. Então, através dos impostos arrecadados, é que eles vão oferecer esses serviços e pagar os trabalhadores que vão trabalhar nesses serviços. 3. Quais serviços você acredita que devem ser públicos em uma cidade? Por quê? Aí cada um vai pensar quais são os tipos de serviço que vocês acham que deveriam ser públicos em uma cidade. Então, vocês vão pensar, refletir que tipo de serviço deveria ser público, que vocês acreditam, e dizer por quê. Página 107. Afinal, quais são os principais serviços públicos oferecidos a nós? Vamos ver aqui alguns dos principais serviços públicos que são oferecidos a nós. Alguns dos principais serviços públicos estão relacionados aqui abaixo, ó. Esses aqui, que são coleta de lixo, saneamento básico, educação, transporte, saúde, locais de lazer, segurança e justiça. Então, aqui nós temos alguns dos serviços públicos que são oferecidos a nós. Para que a sociedade como um todo se sinta assistida, ou seja, amparada, esses serviços devem atender diretamente toda a população. Deve atender toda a população. Por exemplo, na área da educação, devem ser oferecidas escolas, creches e bibliotecas públicas. Já os locais de lazer, como praças e parques, devem ser mantidos em condições de uso, limpos e iluminados. Então, cabe aos governantes que mantém no sentido de ter pessoas para que possam estar limpando e que esteja bem iluminado. Porém, cabe a nós, como cidadãos, mantermos limpos, não é? Porque não adianta
nós estamos na pracinha e reclamarmos se está sujo, e se quando nós terminamos de comer o nosso biscoito, jogamos no chão e não jogamos no lixo. Então, eles têm que manter. Como assim manter? Tem que ter sempre alguém para estar coletando lixo, tem que estar iluminado, tem que ter sempre alguém para estar verificando se está bem iluminado, mas nós devemos manter também. O mau funcionamento de um desses serviços acaba comprometendo o outro, o que pode colocar em risco o bem-estar e até mesmo a vida das pessoas. Se um não está funcionando bem, pode prejudicar o outro, por exemplo, se não está bem iluminado. Então, fica perigoso você andar numa praça à noite que não está bem iluminada, não é? O 4, vocês não precisam dizer, escrever não, só está perguntando se vocês já utilizaram alguns desses serviços em sua cidade. Provavelmente, mas não precisa escrever não. Agora vamos para um outro textinho aqui. Serviços públicos no Brasil. Quando o Brasil ainda era uma colônia de Portugal, havia pouca preocupação em garantir esses serviços para as pessoas que viviam aqui. Os colonos pagavam muitos impostos para a coroa portuguesa, e era ela que determinava como seriam utilizados. A maior parte era investida em Portugal. Lembra que nós já falamos um pouco sobre isso? Consequentemente, nossas vilas e cidades foram crescendo de maneira não planejada. E os serviços para a população eram precários em vários setores. Com isso, podemos dizer que os colonos tinham mais preocupação com seus espaços privados do que com os espaços públicos. Por exemplo, era muito comum ver escravos levando baldes com fezes e urinas para despejar nos rios ou no mar. Não havia grandes cuidados com o despejo de lixo ou com o esgoto. Afinal, alguns hábitos e noções de limpeza ainda estavam começando a acontecer na Europa e ainda demorariam a chegar no Brasil. Então, imagina só, não ter uma rede de esgoto, jogar as fezes e urina nos rios, nos mares, não é? Agora vamos para a página 108. Algumas mudanças à vinda da corte portuguesa. Ameaçado por uma provável dominação do imperador francês Napoleão Bonaparte, o príncipe regente Dom João decidiu transferir a sede administrativa de Portugal para o Brasil. A vinda da família real e sua corte para cá, em 1808, foi um marco para a então colônia em vários sentidos, inclusive para os serviços públicos. Após breve passagem por Salvador, a família real se instalou na cidade do Rio de Janeiro, local que foi maior alvo de transformação dos serviços públicos. A chegada da família real transformou o Rio de Janeiro, que passou a ser a sede da monarquia portuguesa. As medidas tomadas por Dom João VI pretendiam melhorar as condições de saúde e de segurança da cidade, além de oferecer mais bem-estar à população. O governo pretendia melhorar a imagem da cidade. Para isso, investiu na construção de vários prédios, na pavimentação de ruas e na contratação de funcionários que cuidassem da segurança e fiscalizassem os hábitos de higiene em locais públicos. Então, aqui no Brasil, os serviços públicos, a preocupação com o bem-estar começou com a chegada da família real. Então, não foi com a chegada dos portugueses, mas quando a família real veio para cá, quando a corte portuguesa veio para cá, que começou, então, os cuidados com os serviços públicos. O que vocês vão fazer aqui no número 1? Tem um diálogo aqui. Vocês vão ler esse diálogo, os dois conversando, e vão responder na letra A. Por que os homens pareciam tão surpresos com a situação descrita na ilustração? Então, vocês têm que ler. B. Você acha que naquele momento o governo queria ensinar bons hábitos por meio de campanhas de educação ou de punição? Então, como que ele queria? Era uma campanha ou era uma punição? Ele estava punindo. Página 109. Tem outro textinho que vocês vão ler, ó. Tem um pequeno texto aqui que vocês vão ler e vão responder a questão número 1, que diz assim. Esse trecho é um fragmento do documento que servia como guia para a Polícia Imperial. Sobre ele, responda. Qual problema público a Polícia Imperial buscava combater?
Qual era a punição para quem descumprisse? E letra B. E hoje em dia, esse ainda é um problema público? Há punição para quem o faz? Então, hoje em dia, como é e se há punição para quem faz? Nós vamos para a página 110 agora, mas antes vou fazer um breve resumo. Então, vamos lá. Nós falamos sobre os serviços públicos. Quem vai nos oferecer esses serviços públicos? Os governantes. Por quê? O que eles têm que assegurar à população? Quando eles oferecem um serviço público, o que eles têm que nos assegurar? Um bem-estar, uma boa qualidade de vida. Então, quando eles nos oferecem esses serviços públicos, como que os governantes vão nos oferecer? Com que dinheiro que eles vão usar para nos oferecer, então, esses serviços públicos? O dinheiro que são pagos os nossos impostos. Então, com o dinheiro que nós pagamos dos impostos, é o dinheiro que eles vão usar para nos assegurar, então, esses serviços públicos. Então, vamos lá. Eles asseguram à população o quê? Uma boa qualidade de vida, um bem-estar. Quando que começou a ser oferecidos os serviços públicos? Os serviços públicos, então, começaram a ser oferecidos à população com a chegada da família real. Quando a família real veio para o Brasil, a partir daí que começou a ser oferecido, então, para a população serviços públicos, como coleta de lixo, saneamento básico, fiscalização e alguns exemplos de serviços públicos: saúde, educação, iluminação, transporte público, saneamento básico, coleta de lixo, são alguns dos exemplos dos serviços públicos, ok? Então, fiz um breve resumo aí. Vamos lá agora para a página 110. Eu só não vou colocar pertinho porque está com a resposta. Então, diz assim: complete um mapa conceitual sobre os serviços públicos. Aí nós temos aqui, ó, serviços públicos. Desse lado, são oferecidos por quem nos oferece os serviços públicos? Embaixo, que arrecadam recursos para pagar esses serviços por meio. Então, quem nos oferece o serviço público e por meio de quê? Como que eles conseguem dinheiro para nos oferecer esses serviços públicos? Do outro lado, asseguram para a população. Esses serviços públicos nos asseguram o quê? Depois, são oferecidos desde quando os serviços públicos são oferecidos? E aqui, exemplos de serviços públicos. Na número 2, diz assim: qual era o conceito de público para os gregos na antiguidade? Se não lembrar do que eu falei, é só voltar lá no texto que está dizendo o que significava isso lá na Grécia, o que significava o termo público. 111, número 1. Organize os serviços do quadro, inserindo-os na tabela de acordo com seu tipo. Então, aqui, ó, nós temos vários serviços: comércio de compras, escola municipal, vacinação obrigatória, parque com ingresso pago, iluminação da rua, praça de alimentação de shopping center. Então, vocês vão colocar o que é público e o que é privado. Público, lembrando que é aquele que todos têm acesso. Todo mundo pode usufruir. E privado é aquele que tem um dono, um proprietário, uma empresa que nós devemos pagar por isso. Número 2, vocês vão colocar F para a frase que for falsa e V para a frase que for verdadeira. Na número 3, vocês vão dizer qual é a relação entre o pagamento de impostos e os serviços públicos. O que tem a ver nós pagarmos impostos, os impostos que nós pagamos, com o serviço público? O que tem a ver? Qual é a relação? Página 112 e última de História. Sobre os serviços públicos no período que a corte portuguesa veio para o Brasil, responda. A. Em quais áreas públicas o governo investiu? Então, é só voltar lá no textinho que fala da vinda da coroa portuguesa para cá, para ver qual foi a área que o governo investiu. E B. Além de oferecer mais bem-estar para a população, qual era o outro motivo para investimento nos serviços públicos no Rio de Janeiro? Então, não era só um bem-estar melhor para a população, tinha um outro interesse aí. Qual era esse? Volta lá no textinho e escrevam aqui.
Na número 5, vocês vão procurar uma notícia referente a um ou mais serviços públicos do país. Não precisa colar, pode só escrever, se não tiver como imprimir ou recortar de jornal. E na letra B, vocês vão colocar a opinião de vocês sobre a pesquisa de vocês. Por exemplo, ó, a notícia aborda um serviço que colabora para o bem-estar da população. Algum investimento já foi feito? Há indícios de um serviço de má qualidade? Então, quando vocês pesquisarem aí sobre esse serviço público, ok? Então, nossa aula de história acabou aqui. Fomos até a página 112. Falamos um pouco sobre os serviços públicos. Agora, vocês dão uma pausa aí, colocam no pause, façam as atividades de história para depois ir para a geografia, ok? Vou dar uma pausa aqui também, já volto com a nossa aula de geografia. Vamos iniciar agora a nossa aula de geografia. Mas olha só, toda vez que vocês quiserem parar, dar um pause, se quiserem parar no meio dela para fazer um lanche, não tem problema não, tá? É só vocês se colocarem aí no pause, lanche, dar uma respirada, beber uma água e depois volta, tá bom? Combinado? Geografia. Capítulo 1 também de geografia, ó. Nós vamos falar um pouco das alterações humanas na cidade. Nós já falamos muito sobre isso. Paisagem natural, paisagem modificada ou cultural, as alterações que o homem faz, que tudo tem seu lado bom e tem seu lado ruim. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. São muitos textos, gente, ó. Se vocês forem observar, tem muitos textos. Então, eu vou tentar também explicar um pouco, vou ler alguns vocês vão ter que ler, porque alguns vocês têm que ler para responder a atividade. Vamos começar, então, aqui na página 148. Na página 148 diz assim: a grande maioria das cidades brasileiras possui um local chamado de centro histórico, ou pelo menos uma região central com construções históricas ou as primeiras construções das cidades. A preservação de construções antigas é muito importante para entendermos a cultura e a história dos lugares. Infelizmente, no entanto, ao longo do tempo, muitas dessas construções foram destruídas ou se deterioraram por falta de cuidados. Então, o que acontece aqui? Está dizendo que a maioria das cidades tem um local chamado de centro histórico, como acontece em Paraty. Aqui na nossa cidade nós temos as construções históricas. Por que essas construções, por que esses centros são importantes? Porque, ó, nos ajuda a entender a história da nossa cidade e a cultura da nossa cidade. Só que, infelizmente, como diz aqui no texto, ao longo do tempo, ao longo dos anos que vão passando, muitas dessas cidades ou desses locais vão ser destruídas ou deteriorados por conta do tempo, por não haver uma manutenção. Continuando no terceiro parágrafo. Antigamente, as construções eram feitas de maneira muito diferente da utilizada nas construções atuais. Até os materiais utilizados hoje em dia são diferentes. Assim, quando falamos na preservação de edifícios antigos, estamos falando da preservação dos objetos que podem servir para que saibamos sobre modos de vida que não existem mais. Então, quando a gente fala da construção de antigamente, nós não estamos falando só do edifício em si, mas os materiais que eram usados antigamente para se construir alguma coisa não são os mesmos que nós usamos hoje. Então, quando fala aqui, ó, de preservação dos edifícios antigos, não é só preservar o prédio, mas também preservar os objetos para que a gente saiba os modos de vida que não existem mais. Aí aqui nós temos, ó, duas imagens. O Museu do Amanhã, que foi desenhado pelo arquiteto espanhol. O Museu do Amanhã, para quem já foi, pode, só de a gente olhar a imagem, dá pra gente perceber que o material usado é muito diferente, por exemplo, do usado no convento de São Bernardino de Sena. E ao lado, nós temos a igreja São Francisco de Assis, desenhada pelo arquiteto Oscar Niemeyer, em Belo Horizonte. O que vocês vão fazer aqui na primeira atividade? Vocês vão escolher uma construção histórica da nossa cidade, pode ser o convento de São Bernardino,
pode ser a Igreja do Carmo, vão escolher uma construção histórica e vão colocar aqui o nome da construção que vocês vão escolher, onde ela se encontra, qual é o endereço, qual foi a data de inauguração e o que você acha interessante nessa construção. Só isso. Página 149 agora. Cidades em desenvolvimento. Nenhuma cidade é igual à outra, como nós já vimos. Cada uma apresenta aspectos próprios, como arquitetura, história e modo de ser de seus habitantes. As cidades, como fenômeno urbano, mudaram muito ao longo da história e concentram hoje diversas atividades. Comércio, que é o quê? Supermercado, farmácia, livraria, lojas, agências. Serviços, postos de saúde, hospitais, bancos, escolas, bibliotecas, faculdades e indústrias. Indústria cosmética, indústria farmacêutica, indústria automobilística. Nem todas as cidades vão ter, por exemplo, indústria. Pode ser que as cidades tenham apenas o comércio e os serviços, mas tem cidades que vão ter comércio, o serviço e a indústria. Conforme o IBGE, aproximadamente 85% dos brasileiros vivem em espaços urbanos. Isso é resultado do processo de urbanização. Alguém já ouviu essa palavrinha? Vamos lá, mas o que é urbanização? Podemos definir urbanização como um aglomerado de pessoas e objetos geográficos, muitos deles compondo o que chamamos de infraestrutura, pavimentação, saneamento básico, iluminação, ordenamento de trânsito, disponibilidade da rede elétrica, telefonia, rede de serviço. A infraestrutura urbana é a base para a vida das pessoas que vivem na cidade e para a ação das empresas e instituições. Então, vamos lá. O que é a urbanização? É esse aglomerado de pessoas e de objetos geográficos. Então, por exemplo, esse aglomerado de pessoas com essa infraestrutura, com saneamento básico, com o trânsito, com os comércios, isso é uma urbanização. Aqui, ó, temos uma imagem. Essa imagem aqui é do Rio de Janeiro, que vai mostrar o contraste urbano. Primeiro os prédios altos e lá ao fundo nós vamos ver uma outra infraestrutura. Página 150. Continuando ainda a falar da urbanização no Brasil. A urbanização brasileira se intensificou a partir de 1940, com grande saída da população do campo para as cidades. Esse fenômeno é conhecido como êxodo rural. Nós já até falamos, né? Já conversamos sobre isso. Porque no início, a população rural no campo era maior do que nas cidades. Mas as pessoas acabaram saindo do campo e vindo para as cidades em busca de melhores condições de vida, em busca de empregos. E esse fenômeno das pessoas saírem do campo e virem para as cidades é chamado de êxodo rural. Então, muitas pessoas vieram do campo em busca de melhores condições de vida, de melhores salários, de educação, de escola para os filhos. E acabou que a população hoje é maior, a população urbana, do que a população do campo. Então, tivemos aí uma grande mudança por conta do êxodo rural, que é o que está dizendo aqui, ó. Com a instalação de grande número de indústrias, houve crescimento da oferta de trabalho nas cidades. Essa situação atraiu milhares de trabalhadores do campo. Outros serviços oferecidos pelas cidades são os recursos e os serviços oferecidos como escolas, hospitais, creches, postos de saúde, água encanada, energia elétrica. Então, esses também foram os fatores que fizeram com que as pessoas viessem do campo para a cidade, ocasionando assim o êxodo rural, não é? Essa grande quantidade de pessoas na zona urbana e deixando a zona rural um pouco mais vazia, com menos pessoas. Continuando o texto. Simultaneamente, o processo de mecanização da agricultura e a concentração das propriedades rurais nas mãos de poucas pessoas contribuíram para a redução das oportunidades de trabalho no campo, forçando seus trabalhadores a procurar alternativas. Então, não somente em busca de melhores condições de vida,
em busca de hospitais, escolas, mas porque também no campo, com a vinda da mecanização, então as pessoas foram deixando de ter seu emprego no campo. Então isso também contribuiu para que eles viessem para as cidades, para os centros urbanos. Observe como o perfil habitacional dos brasileiros mudou entre 1940 e 2010. Em 1940, apenas 31% da população brasileira morava nas cidades. No último censo, feito em 2010, essa parcela era de 84%. A tendência é esse número aumentar ainda mais. O que vocês têm que fazer aqui, ó? Vocês vão observar esse gráfico aqui. Nós temos o primeiro, que é 1940, 1970, 2000 e 2010. O que acontece? De amarelinho é a população urbana e o de laranjinha é a população rural. De acordo com essa sequência, número 1 diz assim: de acordo com essa sequência de gráficos, em qual ano a população urbana se tornou maior do que a população rural? Então, embaixo tem o ano, vocês vão dizer qual foi o ano em que a população urbana se tornou maior do que a população rural. E número 2, quais os principais fatores contribuíram para a saída das pessoas do campo em direção às cidades? Foi o que eu já expliquei, qualquer coisa volta nesse textinho aqui. Página 151. Na página 151, eu não vou ler esse texto. Vocês, em casa, vão ler o texto e vão responder essas duas perguntas. Por quê? Porque eu também preciso avaliar se quando vocês mesmos estão lendo os textos, se vocês conseguem interpretar esse texto para responder as perguntas. Então, esse textinho aqui, eu não vou ler na página 151, ó. Vocês vão ler e responder a questão 1 e 2. Questão 1. O fenômeno da urbanização aconteceu em todos os países do mundo? Então, de acordo com esse textinho, aconteceu em todos os países? E na número 2. De acordo com o texto, quais os grandes problemas gerados pela urbanização acelerada? De acordo com esse texto, quais são os problemas gerados por conta da urbanização acelerada? Então, é preciso ler o texto. 152 agora, transformação e preservação. Como vimos, os espaços urbanos passaram e passam por grandes transformações. Enquanto novas construções são feitas, outras passam por reformas, restauros ou demolições. Algumas construções resistiram ao tempo e são importantes marcos da história. Agora aqui, ó, embaixo da imagem. Em diversas cidades do mundo, e recentemente também no Brasil, há uma grande valorização da preservação das chamadas construções históricas. Para verificar se uma construção tem um valor histórico real, é necessário a avaliação de diversos profissionais: arquitetos, engenheiros, sociólogos, antropólogos, geógrafos e historiadores. Participam desse processo institutos e órgãos governamentais e não governamentais, como o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Então, não é somente dizer, aquele prédio é histórico, não. O que precisa? De vários profissionais como arquitetos, sociólogos, engenheiros, eles vão avaliar para dizer se realmente aquela construção é histórica ou não. Quando uma construção é reconhecida como histórica, sua preservação é recomendada. Então, por exemplo, o Convento São Bernardino de Sena, ele foi reconhecido como uma construção histórica. Então, o que acontece? Vai ser recomendado que seja preservado. Então, quando isso acontece, quando uma construção ela é reconhecida como histórica, nós dizemos que ela foi tombada. Tombada não no sentido de derrubar, tombada por quê? Porque foi recomendada a preservação daquele patrimônio, porque ele é importante para a cidade. Aí aqui, ó, nós temos aqui embaixo uma cidade, a cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, ela foi tombada, a cidade, porque ela é considerada patrimônio histórico. A página 153 nós não vamos fazer, então nós vamos pular para a página 154. Aqui é um quadro, ó. O que vocês vão fazer nesse quadro?
as alterações humanas nas cidades, ou seja, as cidades em crescimento, esse desenvolvimento, esse processo de urbanização. De um lado, vocês vão dizer por que a preservação das construções históricas, por que é importante preservar as construções históricas, e do outro lado, os aspectos negativos de quando nós não preservamos um patrimônio histórico. Então, ó, de um lado, por que é importante preservar, e do outro lado, o que acontece quando nós não preservamos um patrimônio histórico. Página 155, novamente, vocês vão ler esse texto para responder as duas perguntas. Lembra que eu falei que a tia também está vendo como que vocês conseguem ler e responder as perguntas, se vocês conseguem ler e absorver o que está sendo escrito? Então, se vocês estão conseguindo interpretar, é isso que vai acontecer aqui. Vocês vão ler esse texto e responder as duas perguntas. Letra A. Você concorda com a ideia de que a cidade reflete tanto a sociedade que a construiu quanto a que... Vou repetir. Você concorda que a ideia de que a cidade reflete tanto a sociedade que a construiu quanto a que nela vive? Por quê? Tem que ler o texto. B. Releia o último parágrafo do texto e escreva as modificações pelas quais a cidade onde você mora esteja passando atualmente. Vão ler o último parágrafo do texto e vão escrever as modificações pelas quais a cidade onde nós moramos esteja passando. Então, para isso, vocês têm que ler ali para ver quais são essas modificações. Nossa última página de geografia, 156, número 2. Muitos artistas retrataram e retratam a vida nas comunidades carentes de nosso país por meio de pintura, poesia ou música. A obra a seguir é de Lazar Segal, pintor nascido na atual Lituânia em 1889. Aos 24 anos, Segal transferiu-se para o Brasil, onde passou o resto da sua vida. Retratou a revolta que sentia pelos crimes cometidos contra a humanidade e o desejo de um mundo melhor. Entre suas produções, encontra-se a obra intitulada Favela, na qual o autor representa o grito sufocado, o aglomerado de coisas. Com base no que você estudou neste capítulo, e na obra Favela de Lazar, responda as questões propostas. Então, aqui está a obra, ó. Aqui está a obra. Primeira pergunta. Que elementos foram retratados na obra Favela? O que vocês conseguem observar aqui? Como que foram retratadas as casas? Letra C. Como foram retratadas as pessoas? O que o pintor desejou transmitir? E letra D. Observe a disposição das casas. Em que local elas foram construídas? Como é possível deduzir isso? E por que elas foram construídas nesse local? Então, por hoje é só isso. Terminamos aqui geografia, mas vou fazer um pedido para vocês. Hoje é dia da família. Então, eu queria que vocês gravassem um áudiozinho, um videozinho, dizendo por que a família de vocês é muito importante para vocês. Então, vocês vão gravar esse videozinho, vão me mandar no privado, para a gente poder postar nas nossas redes sociais. Um beijo enorme para vocês, um beijo enorme para todas as famílias. Continuamos com muitas saudades. Um bom fim de semana.